Boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro semanal, todas as quintas, 19 horas, no Eu na Indústria Podcast. Hoje eu tô com um grande amigo aqui que eu tive o prazer de trabalhar muito tempo com ele aí, que é o Anderson Sena dos Santos. Ele é técnico em mecatrônica, tá graduando agora também e tem 253 anos de planejamento, eu acho, né? Planejador mecânico enfim, cara, obrigado por ter vindo, obrigado pela presença e por disponibilizar o tempo e que, na verdade, a gente já vem tentando, né, esse encontro há algum tempo, agora deu certo, né? Valeu por estar aqui com a gente para compartilhar um pouco da sua experiência aí. Eu que agradeço, né, Igor, pelo convite, né? De estar participando aqui. A gente já trabalhou por um período aí, né? Foi você que me trouxe, na realidade, para a área de planejamento. Você não vai me xingar por isso, né? Não, com certeza é uma área que eu gosto muito, que eu me sinto à vontade mesmo de trabalhar. E manutenção é isso, né? A gente faz muitas amizades, eu acho que é um setor que normalmente as pessoas ficam muito próximas uma da outra, até pela dificuldade que quem trabalha com manutenção tem que ter manutenção na veia, né? Tem que saber que num dia difícil ali, a gente tem que estar disponível. Muitas vezes a gente vai ficar mais dentro da empresa, mais dentro daquele setor ali com os amigos que dentro de casa. Exatamente. Então, quem é manutenção é isso. Não, agora você conectou com todo o público que assiste aqui, porque a gente sempre brinca mesmo que manutenção tem que gostar e gostar muito, porque não é fácil, né? Cara, me fala aí, como é que você chegou até aqui? Fala um pouco da sua história, desde quando começou, como é que você caiu na manutenção e como é que você foi desenvolvendo até chegar hoje? Então, tudo começou em meados aí 2006, 2007. Eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, né? Mas não entrei na área de manutenção industrial. Eu fui estagiário, né, na área de autos, né, que é na mineração. E aí, por um período, eu fiquei lá estagiando na parte de execução. Só que no momento, né, teve uma crise e eu nem cheguei a concluir o meu estágio lá, que no caso era o período de 1 ano. Depois disso... E aí você era mecânico? Isso, trabalhava auxiliando os mecânicos de auto, né? Tá. Eu era estagiário. É porque o seu curso é mecatrônica e eu fiquei em dúvida se você foi para o mecânico elétrico, por isso eu pergunto. Não, aí eu fiquei na parte mecânica. Depois que eu saí, né, dessa parte, aí eu fui para a área industrial, comecei em algumas empresas terceiras, em fábrica de cimento, numa fábrica de startup que dá manutenção também em britadores. Tudo como ajudante, né? No caso, ajudante industrial, né? Ajudante mecânica. Você fala montagem, instalação, né? Comissionamento de equipamentos. Comissionamento de equipamentos. Tá, porque quando você fala em startup aqui, às vezes dá duplo sentido de empresa também, mas beleza. Porque essa empresa daí, ela trabalha com isso, entendeu? Na manutenção específica de britador. Tá. Depois que eu saí dela, eu voltei para a área mesmo de cimento, né? Estava trabalhando na área de cimento. Foi quando apareceu para mim a oportunidade para me voltar para a empresa que eu estou hoje, como ajudante na parte mecânica. Então, durante esse... Aí fiquei lá um período, né, na parte de ajudante, trabalhando lá com uma pessoa que você conhece muito, que foi parceiro de supervisão, né, que foi o Bertinho, que me convidou para participar, através também do Mário, que era uma pessoa que eu tinha conhecimento, que trabalhava no planejamento, e me convidou. Coincidentemente, eu trabalhei com o Mário em outra empresa. Isso. Mas assim, você foi como estagiário da própria empresa ou você foi como terceiro? Como terceirizado. Eles, na época, estavam precisando, né, de pessoas ali da região ali para completar o quadro. E aí aí o Mário me indicou, e aí o Mário e o Fernando também, o Betinho foi e me chamou para trabalhar com eles. E aí, inicialmente, eu fui fazendo alguns trabalhos, mas não no quadro fixo. E iniciei minha graduação de engenharia, e foi aí que eu comecei a participar do quadro fixo de manutenção.
como ajudante. A partir daí, depois de um período, acredito que 1 ano mais ou menos, eu ganhei uma classificação para mecânico e vinha fazendo a faculdade. Foi então que a empresa começou a se estruturar, né, na área de planejamento. Inicialmente, né, eu fui para lá porque a visão do pessoal no início, antes dessa estrutura, era que o planejamento ali, o cara estava ali no escritório, e querendo ou não, o cara da área que mandava na época não tinha uma supervisão de planejamento. Então, basicamente, as atividades eram programadas entre aspas, né? Dia a dia, você não tinha um trabalho assim de longo prazo, de antecipação. E aí eu fui para a área de planejamento, porque na verdade, sim, o planejamento funcionava como um órgão burocrático só para abrir e fechar a ordem de serviço, cuidar dessas papeladas. Buscar um material ali agora. Era meio que isso, né? Provia um recurso ali, tinha acesso a um sistema, que era SAP, mas nada assim com medição de KPI, nada disso, com nenhum trabalho de planejamento. Então aí eu fiquei na parte de inspeção lá, mesmo eu tendo subido há pouco para mecânica, ainda tendo pouca experiência, eles optaram por me colocar, porque na época eu trabalhava eu iniciei a faculdade de engenharia, então eu era a pessoa que eu tinha 19 a 20 anos, estava iniciando engenharia, era uma pessoa que era muito dedicada, então eles optaram. E na época o pessoal viu o planejamento, não quero ir para ali não, um setor que não tinha, como é que eu posso falar, o respeito ali do pessoal ali, o pessoal não acreditava. E a partir daí eu fiquei uma parte na inspeção, durante um período de 6 meses em torno, foi quando surgiu uma vaga, isso eu estava como terceiro, né? Então surgiu uma vaga para mim como próprio, na parte de execução. Foi quando o Betinho, que é o supervisor, né? Mas o Gilmar também, lá era 2 supervisores de execução e não tinha nenhum supervisor de planejamento. Então você atuou na inspeção antes de ir como funcionário próprio na execução? Sim, eu atuei como terceiro, fiquei lá um período, aí saiu uma vaga na execução. Entendi. Aí eles me puxaram para execução. Fiquei lá na execução, né? Aí já próprio lá 6 meses. Foi quando você veio para a empresa para estruturar o planejamento. E aí provavelmente você deve ter conversado com algumas pessoas para você reestruturar lá o planejamento, e eu acho que você teve informação que eu já tinha trabalhado, então eu já tinha um conhecimento do SAP, que é o sistema que a gente usa. Exato. Já sabia a dinâmica ali de trabalho. Foi Betinho, inclusive. Isso. Aí foi quando surgiu essa oportunidade. Que você foi e me chamou. Para deixar de ter aquela programação diária e passar a ter um horizonte evoluir, um pouco maior. Né? Um horizonte maior. E aí eu retornei pro planejamento, né? Mas aí já com estrutura mais robusta, com a supervisão, que no caso era você que era o supervisor nosso. Já começamos a definir algumas coisas de planejamento ali a longo prazo, então nós começamos a estruturar. Mas inicialmente eu lembro que eu fiquei no período até com você mesmo na parte de inspeção, mas foi questão de meses, foi quando o José Carlos veio para a parte de inspeção. E eu assumi aí a parte de planejamento. E eu só puxando a galera do time do Betinho. Isso, foi isso. E aí eu comecei a trabalhar específico na área de planejamento, que foi aí prover recursos de material, serviço, liberação de efetivo, tudo ligado a recurso. Então a gente trabalhava lá com a programação tanto semanal quanto de grande parada. Inicialmente a gente não tinha tanta demanda de CAPEX, mas depois foi como se estruturou, né, o planejamento, a gente começou a ter uma demanda maior de trabalhar com investimento, com CAPEX e não só com OPEX.
E aí a gente foi trabalhando junto e desenvolvendo alguns projetos. Tem algumas atividades lá, igual eu tenho 13 anos, igual eu te falei, né? Essa semana eu fiz 13 anos de empresa e no planejamento praticamente 12 anos, né? Pegando aí, essa época eu fiquei uns 6 a 8 meses na parte de execução e teve alguns projetos que a gente desenvolveu ali que eu me orgulho bastante, entendeu? Como eu sou uma pessoa que gosta muito dessa área que eu atuo, foi alguns projetos que foi interessante. Um deles foi a alteração, né, que a gente fez lá de todo o sistema de ar comprimido da fábrica. Foi o que eu tô na cabeça aqui. Eu tô assim, será que ele vai falar dos compressores, né? Isso, que a gente tem uma planta, né, que era dividido, os compressores não era numa sala, né, específica, era dividido entre as áreas. Então, muitas vezes a gente tinha baixa pressão na linha e compressor em outra área rodando em alívio. Vamos supor, com demanda, poderia suprir a demanda. A gente fez um trabalho lá, em toda a rede, né? Relocamos também todos os compressores numa sala, fizemos toda a alteração da rede, colocamos uma rede principal com diâmetro maior e as ramificações para cada. Foi um trabalho de engenharia que uma empresa de BH fez para a gente, até foi a empresa que era certificada pela Atlas Copco, que não tinha um contrato com a gente na época. E a gente conseguiu fazer isso, praticamente toda essa alteração, toda essa movimentação, num período assim de 3 a 4 meses, sem a gente paralisar nenhum processo. Na realidade, a gente paralisou um processo, que foi um dia de parada, porque no local que a gente optou, né, por colocar a central de compressores, tinha uma sala do transformador. Então, basicamente, a gente pegou esse transformador e teve que passar ele para a parte de cima do prédio. Montamos uma estrutura, montamos uma sala lá específica e fizemos essa alteração. E, basicamente, a parada para a interligação da rede comprimida foi justamente nesse dia. Então, basicamente, a gente ia conseguir, se não fosse essa alteração, em fazer toda essa alteração do sistema e que deu confiabilidade, né, para a nossa rede de ar comprimido sem nenhuma parada. Vou explorar um pouco isso, porque eu acho esse projeto do caralho. Eram 6 compressores, né? Isso. E os 6 trabalhavam no gargalo, que eu lembro. Isso. Talvez os da salinha, os 3 da sala que já é próxima, que virou a sala mesmo de todos, às vezes um ficava ali em stand-by, mas já entrava, enfim. E aí depois que interligou tudo, ou seja, fez um anel completo, que todos os 6 jogavam junto no mesmo time, né? Sim. Quando isso aconteceu, parou algum compressor? Então, era alocado da seguinte forma, né? A gente tinha 4 compressores, né? Modelo similar ao GA160, né? E o Chicago 22200, que são motores 200 CV. E tinha 2 equipamentos, um S75 e um S15, que é da Atlas e da Chicago também, que são motores aí de 50 ou 60 CV, se eu não me engano. Quando a gente fez essa alteração, a gente conseguiu parar essas 2 máquinas pequenas e uma máquina grande ainda ficou de reserva. Então, basicamente, basicamente essa alteração aí, a gente trabalhava com 4 compressores com motor 200 CV e 2 máquinas com motor de 60. A gente reduziu 2 motores de 60, um de 200 e basicamente o terceiro compressor, ele não rodava em carga direto. Então, trabalhava muito em alívio, o que deu também para a gente uma facilidade para manutenção, diminuiu muito o gasto e inicialmente, naquela época, a gente tinha um contrato que era PMT, né, que era total com a empresa e que a gente sentiu até depois disso confortável para fazer uma mudança no contrato e hoje a gente faz sob demanda. Tem uma revisão de 8.000 horas, beleza, vamos contratar e vamos fazer. Isso deu pra gente um retorno interessante. Mas não primarizou não, né?
Não primarizou. Tá. Hoje ainda se mantém o contrato, porém não é um contrato que engloba todas as peças, todas as atividades, porém não é um contrato PMT. A gente faz sob demanda. Ótimo. Ok? E aí, eu lembro também que porque eu tava, quando você falou 4 meses de execução mesmo do projeto, porque o planejamento foi muitos meses antes, né? Sim. Porque teve que mapear toda a linha, que era mó labirinto, aquele negócio e tal. E depois da linha mapeada, teve que fazer o projeto, né? Para depois do projeto saber quais as peças que deveriam ser compradas ou não. E eu estava saindo naquele momento, quando eu estava começando a comprar o material. Aí também estava um projeto em paralelo de uma instalação de biomassa, que, se eu não me engano, tinha compressor lá também. Sim, soprador, né? Um soprador. Ah, não tinha compressor? Não. Aí a gente instalou uma planta de biomassa. Isso. E aí lá o transporte é via soprador. Mas enfim, essa alteração, pegando ela de quando a gente fez, se você pegar hoje os consumíveis da fábrica, o que a gente instalou de filtro, o que a gente retornou de filtro para o processo, Então, é gigantesco. Tem esse outro benefício, né? Porque um dos que era o GA160 também, se eu não me engano, que ficava perto do forno. Isso. Era uma área muito agressiva. Muito agressiva. A gente chegou a trocar o elemento compressor. O elemento inteiro, né? Então, só de trazer para fora daquele do ambiente ali de muita sujeira, e aí tá climatizado tudo? Sim, aí a gente colocou... Que lindo, hein? Climatizou. A gente hoje tem 3 secadores de ar. Fora nessa mesma sala? Nessa mesma sala. Tem 2 que... secadores para os compressores. Secadores de ar para os compressores. Tem 2 insufladores. Interligou os 2 secadores em todos? Todos, e a gente adquiriu mais um, né? Porque no estudo a gente avaliou que precisava de mais um secador. E fora isso, a linha ali também, a gente colocou vários filtros coalescentes que ajudou legal. Também a... E colocou balão também? Aí é um reservatório único, que lá era dividido em alguns reservatórios. Isso. Apesar que ainda em cada área você tem, né, o reservatório lá para você deixar estável a rede. Basicamente, isso daí a gente... Mas chegaram a instalar novos? Não, né? Só o único foi o balão principal, né? Que é o do lado da sala. Isso. Então a gente instalou um reservatório muito maior. Ah, é? Isso. A gente instalou um reservatório maior ali naquele local, que é do lado da sala, e tirou os pequenos que tinham ali do lado, se eu não me engano era 2 ou 3. Que aí já estabiliza na fonte, né? Isso. E leva embora. E aí, na parte das plantas, a gente manteve todos os reservatórios de ar que tinha para... Esse projeto foi muito sensacional mesmo. Muito sensacional. E outro projeto também que eu gostei bastante de participar, né? Que você também participou, que foi uma parada que a gente fez lá, do Forno 2, que a gente praticamente executou ela em 2 meses, e não é uma coisa que é comum de acontecer numa fábrica de cimento, de cal. Você tem essa disponibilidade de parada, mas a gente fez várias manutenções gigantescas. Uma delas foi a troca de um equipamento que chama grelha Lepol. A gente fez como se fosse um arrastador de sapatas. Isso, como se fosse um arrastador de sapatas, mas é um equipamento que trabalha... É um pré-aquecedor, né? É um pré-aquecedor do calcário. Foi foda mesmo. Foi a troca da grelha, a troca do maçarico do forno. Troca do maçarico, a gente fez troca do selo com parte da virola. Então, instalou parte da virola? Isso, parte da virola. Ah, tá. É verdade, no finalzinho ali, não lembrava disso não. E detalhe, né? Esses 3 eram um caminho sem volta. Isso. Esse que era o maior risco do projeto, porque a gente estava alterando a originalidade dos equipamentos. Sim. Até que a grelha Lepol não, mas foi a troca dos componentes, mas que de qualquer forma nunca tinha sido feita. Sim. Então era um risco grande. E era um risco de assim, cara, agora... E aí, agora não tem mais volta não. Se não der, se der bosta aqui, nós vamos ter que, sei lá, fazer a coisa com... E foi massa demais. E quem atrasou, na verdade, a parada, lembrando, não sei se você lembra disso, foi o pessoal de projeto com a troca do filtro.
que era eletrostático por fio de mangas. Sim. Que também foi na mesma parada. Isso, então, foi uma parada de 2 meses, igual eu falei, né? Isso não é tão comum, principalmente a gente terminou com 45 dias e ainda ficou mais 15 lá do... Sem falar que é o forno principal hoje da unidade que eu trabalho. Então, a gente sabe o que foi aquele trabalho ali. Foi um trabalho de planejamento árduo. Não, toque demais. Eu também me orgulho demais daquela parada. É assim, só para aterrissar o pessoal que não conhece do processo produtivo ou algo do tipo, nós estamos falando de um forno. Ele é forno rotativo, né? Ele imagina um cilindro de 150 metros de comprimento por 5,5 metros de diâmetro. É mais ou menos isso, né? Então, e aí o calcário passa por dentro, né? Do forno. Ele entra na ponta e sai na outra. Então, ele é vazado dos dois lados, né? E a gente fazendo uma alteração gigantesca no equipamento e alteração gigantesca de coisas do tipo. Por exemplo, cara, o maçarico tem uma estrutura muito maior do que o atual. Pô, essa laje não vai cair, não? Tipo, lembra os questionamentos que a gente tinha na época? Assim, foi um risco gigantesco. E deu bom pra cacete, né? Não deu pouco bom, não. Deu muito bom. E já falando em compressor, que você falou que desligaram os compressores, na época também forno 2 são 4 exaustores ali, não é isso? Isso. 2 de cada filtro? Não, 2 no forno 2 e 2 no forno 1, porque são em paralelos ali. Isso, exato. 2 pro forno 2, que é o em questão. Que eu lembro do pessoal, logo depois da parada, me chamar no painel e falar assim: Igor, tem alguma coisa errada aí, porque os motores trabalhavam com 90%, porque é rotação variável, com 90% de carga cada um aqui, quando não era mais. E agora os dois não estão batendo 50%. Sim. E era muito ar falso também. Foi um trabalho gigantesco lá do filtro, e esse trabalho do filtro, né, foi conduzido pelo processo, que a gente mudou pelo projeto, a gente mudou um filtro eletrostático para filtro de mangue, entendeu? Então você mudou totalmente a concepção ali, e foi utilizado só a caixa, né? A estrutura ali onde o filtro foi instalado. E o selo ficou tão bom que depois no outro ano fez na frente, né? Fez na frente. Fez atrás e fez na frente. Isso. Também, deixa eu contextualizar, que eu acho que é legal. Quando a gente fala de ar falso, é como se a gente estivesse puxando, vamos colocar assim, tomando essa água com um canudinho, né? E é como se o canudinho tivesse furado. Então, por mais que você puxe aqui, você vai fazer força e tá vazando ar de tudo quanto é lado. Então, o exaustor puxa de todo lá, desde o forno, desde a grelha recupal, na verdade, que é depois do forno, né? Olhando no sentido do processo. Forno, grelha, não sei o que, tal, até chegar lá. Então, o selo seria para vedar melhor essa parte, e deu certo, tão certo que o forno tem 2 pontas, então fez em um ano, no outro, sei lá se foi no outro ano, né? Mas fez na outra também. Sim. Não, top demais. Mas beleza, voltando à história, que você falou assim, aí eu estava trabalhando e trabalhei em alguns projetos, tudo e tal, mas voltando à sua função lá de planejador. Você se envolveu em projetos, mas e no dia a dia você tava nesse ponto aí? Então, igual eu falei, né? Esses projetos daí são os projetos que eu acho assim que durante esses 13 anos aí foi os projetos principais assim que eu vejo que foi marcantes para mim, até fora da minha área de atuação que eu falo assim, da entrega diária. Uhum. Porque isso daí acredito que foi um plus, foi um projeto que em momento nenhum, vamos supor, eu deixei de entregar o planejamento, a rotina, as paradas continuaram, e aí a gente conseguiu, exatamente, mesmo assim, desenvolver, entendeu? Porque também, Wenderson, é muito comum que empresas tenham um planejador para grandes paradas e um planejador para rotina. Sim. E a gente fazia tudo com a mesma equipe, né? Isso. Então você fazia lá 3, 4 meses antes da grande parada, estava já vendo um tanto de coisa para parada, né? Sim. E a scope e tal. Sim. E assim, eu também não sei se esse número está exatamente certo, me corrige, mas era cerca de 50 pessoas na execução, normalmente, equipe própria e aqueles terceiros fixos ali,
E numa grande parada virava 550, né? Era 50 quase que liderando as equipes ali de campo. Sim. E outros 500 terceiros que entravam, né? Não é isso? Sim, sim. Aí o volume na grande parada, né? Porque você concentra um tanto de atividade grande num período curto, né? Exato. Então, basicamente, o efetivo, ele praticamente dobra ou até mais, né? Depende se tiver alguma atividade igual que demanda muita mão de obra, igual uma troca de mangas, igual no caso de um filtro desse. Uhum. Nós estamos falando do filtro de processo, são 2 filtros de processo, né, do forno. Uhum. Um com 2.016 mangas e outro com 1.620. Uhum. Então, nós estamos falando ali que você não tem um tempo de parada. Manga de 4 metros, é isso? Do filtro de 2.016 é 4.500. O comprimento, e já a manga do filtro de 1.620 é 6 metros. Só uma troca de manga dessa aí já leva um volume gigantesco e trabalhando 24 horas. Como você não tem tempo, vamos supor, igual eu falei, né? Não é comum a parada de manutenção de um forno rotativo na empresa de cimento e cal, normalmente gira em torno aí de 15 a 20 dias. Não é comum separar o forno mais do que esse prazo. Exato. E 2, 3 semanas, é isso que a gente trabalhava mesmo. 2 a 3 semanas. E outro ponto, né? Trabalhos que um impacta no outro. Então, se você não fazer um planejamento ali bem assertivo... Verdade, muito predecessor ali, né? Isso, muito, com certeza. Muito mesmo. Assim, olhando agora um pouco para a rotina, né? O que eu contei essa história aqui antes da gente começar, né? Que eu me lembro bem também. Mas vou contar pro pessoal rapidinho aqui. Mas assim, eu queria saber um pouco do perfil que você acredita que é o melhor para um planejador de manutenção. Por isso eu vou contextualizar. Teve uma vez a gente voltando do almoço, eu acho que era uma sexta-feira, as bostas sempre acontecem na sexta-feira de tarde, né? Nunca numa quarta-feira de manhã, né? Sempre sexta de tarde que o equipamento resolve quebrar. E a nossa correia transportadora principal arrebentou. E aí a gente voltando do almoço e tal, e assim, nós nos mantivemos tranquilos para uma catástrofe, assim, olhando para a falha. Se você olhar para a planta hoje e falar assim, cara, o que você não gostaria de nenhuma forma acontecesse, uma das coisas ali dos top 5 talvez seria isso, né? Arrebentar essa correia. E, no entanto, com muita cautela ali, a gente resolveu muito rápido as coisas e tudo mais. Cara, o que você acredita que um planejador de manutenção tem que ter? Tem que gostar, igual você falou, da manutenção, tudo, mas tem que ter... Imagina que tem alguém da execução nos vendo agora, pensando que o mesmo galgando o mesmo caminho que você fez. O que você fala assim? O que seria um perfil interessante para um planejador? E aí, lembrando, só o nosso conceito aqui, planejador é aquele que aprovisiona os recursos, ou seja, busca os recursos para cá. Não estou falando de cronograma, estamos falando de busca de recursos e tal. Eu acho que a principal característica ali é a pessoa ser bem dinâmica, saber diferenciar o que é prioridade do que é rotina, ser calmo para analisar, igual na equalização de um processo. Você tem que estar atento a todos os detalhes, porque aquilo ali pode impactar lá na frente. Você pode impactar na contratação de uma empresa ali, validando ela tecnicamente. Se você não conseguir avaliar e ver um diferencial ali na proposta dela, isso daí pode impactar. É ter tranquilidade, igual você falou. Naquele momento ali, nós estamos falando da principal correia, a correia que para os 3 fornos. Mas de que adianta ali a pessoa não ter tranquilidade, prover um recurso errado e todo mundo esperando e você já passando o prazo, e quando chega uma correia, você não analisou bem, você foi lá e comprou o equipamento errado. Ou chega curta, imagina? Chega curta. Nossa. Então, é ter tranquilidade, ser dinâmico, saber priorizar as atividades. Não é uma... Diferente do programador, né, que tem aquela rotina ali dia a dia, que tem que seguir aquilo. Muitas vezes, igual eu me pegava bem no começo, quando eu comecei a trabalhar com planejamento, eu pensava assim, falava,
será que isso é comum? Eu saía de casa, falava assim, hoje eu vou fazer tal processo, tal processo, tal processo, né, que já estava na minha caixa de e-mail. E quando eu chegava lá, o dia estava muito dinâmico, então eu não conseguia fazer nada, mas tinha entregado muitas outras coisas que naquele momento era prioridade para mim. Mas aí eu falava, não, eu cheguei aqui com o pensamento de fazer essa tanto de coisa, não fiz nada disso, porém eu entreguei muito mais por causa da dinâmica da função. A dinâmica da função, para mim, eu acho que ali é o principal. E depois a calma para analisar os processos. Eu acho que é isso, basicamente. E muito conhecimento de área, né? Tem que ter conhecimento, porque senão você mata o cara, né? Você deixa o cara, né, sem chão se o cara não souber o mínimo para buscar os recursos, né? Sim, com certeza. Isso daí foi uma coisa que quando eu entrei, eu até agradeço, né? Eu vou até fazer um agradecimento aqui a uma pessoa que eu considero muito, que eu acho que, para mim, para o meu crescimento profissional, ele foi uma das pessoas mais fundamentais, que foi o inspetor Aguinaldo Barbosa, que você também conhece, que até hoje trabalha comigo. E que ele precisa vir aqui, ele e o Zezé. Isso. Eu vou dar uma intimada nos dois. Que acontece? Quando eu entrei, então eu tinha um pouco conhecimento técnico, mas ele me suportou, né, bem demais, me dava as dicas. E a partir tem que ter um alinhamento muito grande, né? Entre a inspeção e o planejamento. Isso, tem que ter uma interface e eu acho que nesse primeiro momento também, a pessoa sempre está procurando pelas respostas. Vamos supor, eu não tinha vergonha, quando eu iniciei, de ligar para um fornecedor, um fornecedor de rolamento. Vamos supor, eles me passaram a demanda para me comprar um rolamento 22.320. Aí ligar pro rapaz e perguntar, tô com dúvida aqui, por que essa sigla aqui é o E, por que isso aqui é o K, por que isso aqui é tal? E isso daí, foi uma pessoa que eu nunca tive essa vergonha disso. Eu sempre vi isso daí como uma capacitação diária. Exato. Que estava acontecendo comigo, entendeu? Tanto que hoje eu até converso bastante com o Aguinaldo, ele fala justamente isso, quando você entrou aqui, seu conhecimento era agora o nível de conhecimento que você tem para desenvolver o conhecimento técnico aumentou muito. E outra coisa também, só lembrando, você foi inspetor de uma metade da fábrica, a gente divide no meio. Sim. Quando você foi para planejador, você foi da fábrica inteira. Da fábrica inteira. Então, por exemplo, o forno do outro lado lá, como é que você conhece? Você nunca trabalhou muito lá. Inclusive, na época que eu fui inspetor, o Aguinaldo era inspetor da outra área. Então, ele me dava uns toques ali. E outra coisa, né? Quando você está comprando material e está contratando serviço, uma coisa que eu acho que é fundamental, porque muitas vezes o cara está na formação mecânica e chega ali e te fala, vamos por exemplo, compra para mim um parafuso 3/4 por 1,5. Mas o cara não tem aquela informação da dureza no parafuso, então se você não buscar a todo momento esse tipo de informação, essa é a informação básica. Mas muitas vezes um mecânico que vai trazer para você uma demanda, ele não tem essa expertise para isso. Uma forma de cadastro, então uma coisa que me ajudou muito, quando eu ia cadastrando o equipamento, um componente, eu já ia pegando esses time do negócio, entendeu? E isso que eu acho que me ajudou bastante. Então, eu ia te perguntar sobre isso, né? Sobre cadastro, sobre histórico de informações, né? Isso é essencial para também dar velocidade à sua função, né? Com certeza. Igual a lista técnica, eu via que isso daí seria para mim a base. Tanto a lista técnica quanto um controle que a gente faz lá do acompanhamento de compra, que é por planilha, tá sempre atualizada. Para mim saber como é que está o status do processo, se o item foi gerado pedido, se ele está chegando, para mim fazer um follow-up ali do processo com o fornecedor. Porque, basicamente, igual eu falei, como o planejador ele tem que ser dinâmico, isso tem que estar no dia a dia ali, ele observando, notei que uma peça está demorando de chegar e já tem pedido, peraí, deixa eu ver como é que está o processo. Ele tem que ter esse sentimento. Quando eu entro hoje, vamos supor, no almoxerifado da empresa, eu consigo identificar onde está cada peça, porque a todo momento que eu estou entrando ali, estou entrando para pegar uma informação com um rapaz lá sobre uma nota. Mas eu estou vendo ali, tal material chegou,
Ah, não, eu vi que eu mandei, vamos supor, um cilindro para reforma. Já fiz o processo, já tem pedido, já era para ele estar retornando. Por que ele não retornou? Normalmente ele fica nessa posição. Ah, quando chega, vou lá avaliar. Ó, chegou um equipamento seus aqui. Eu sempre tive essa curiosidade de acompanhar isso de perto. Eu acho que isso que fez eu conseguir desenvolver tanto nessa área de planejamento. Então, um almoxarifado mais próximo do PCM também ajuda bastante. Com certeza, né? Com certeza. É porque eu já vi empresas que o almoxarifado fica longe. Eu falava assim, sério, o almoxarifado fica lá, nossa, perde demais. Porque uma ida e volta lá era tipo 20 minutos, sabe? Mas acredito que mesmo isso, Igor, é importante a pessoa que trabalha no planejamento ter uma rotina. Vamos supor, ter um horário ali para ir consultar o que chegou, entendeu? Ver ali se é o próprio, porque E é muito do controle mesmo, né? Que você falou, tem uma planilha lá, filtrei que ainda não chegou, mas que tá para chegar, pô, cadê isso? Ah, não, filtrei que aqui parece que já a nota já entrou, então se a nota já entrou, não tô sabendo, cadê? Tá, cadê o material? Lá no almoxarifado, É justamente isso. E até pra gente também ter porque a gente passa um forecast lá no início do mês, então eu tenho que fazer esse controle para me entregar o que foi previsto. Tá lindo demais isso, porque você tá falando um monte de coisa que eu falo todas as vezes, toda live eu falo. Então assim, principal ponto de controle de custo é no planejamento. É ali que vai dar o forecast, a previsão, porque você já tá com tudo ali no controle, né? E até para a gente não sair, porque a gente sabe, né? Hoje, custo, praticamente todas as empresas têm um custo restrito, né? Então, quanto mais você trabalhar com planejamento ali, você vai ter um retorno melhor, vai ter uma disponibilidade melhor da planta. Então, uma outra coisa também, só voltar um pouco, mas que eu sempre repito, e você falou exatamente isso, é assim, eu também acredito que a função do planejador, o cara tem que ser muito dinâmico no sentido de... Você deu exemplo exatamente assim, eu ia para a empresa já com tudo isso na minha cabeça, mas chegava lá, nada disso acontecia e tá tudo bem, porque você sabe que você andou para frente e você priorizou, que a prioridade já era diferente antes, quando você estava indo para a empresa, mas chegou lá, a prioridade mudou. O cara que não gosta muito de ser desviado de uma função para outra o tempo inteiro, uma por minuto, né? Eu acho que também vai se frustrar muito no planejamento, né? Com certeza. Porque às vezes você tá com a cabeça ali puxando o desenho, arquivo técnico, nossa, tem que comprar isso, e você tá pensando 3 meses para frente lá da grande parada, não sei o quê, aí de repente entra um na sala desesperado, cara, aconteceu uma corretiva agora, beleza, encosta aqui, daqui a pouco eu vejo isso e foca na corretiva. E tá tudo bem também, né? E é justamente isso que você falou. Eu acho que eu sempre tive tranquilidade para isso, né? De saber justamente que eu queria fazer essa atividade hoje, ela tá no meu radar, mas isso hoje não foi prioridade na hora que eu cheguei. Teve outros assuntos que foi fundamental. Porque, querendo ou não, a gente sabe, quando acontece uma quebra corretiva, ou quando acontece alguma anomalia de segurança que você já tem que ir e adequar, é muito mais prioridade do que o lá na frente. O lá na frente a gente vai tratar aqui, depois que a gente tratar, voltar ao forno, depois que a gente matar uma condição insegura lá que pode levar um acidente de um funcionário. Então isso daí é muito mais prioridade naquele momento do que você trabalhar num processo que vai ser daqui a 3 meses. Entendeu? Mas, claro que o processo a longo prazo ele é fundamental. E sempre o planejador tem que fazer isso até mesmo porque para ele não chegar próximo de uma parada e estar no gargalo. E aquilo vira prioridade, né? Então, eu vejo muito a função planejamento. Assim, não quero desmerecer nenhuma função dentro da manutenção, muito pelo contrário, né? Mas a função planejador mesmo, o cara que faz toda a busca de recursos para execução, cara, eu acho, se não é a mais dinâmica, é uma das mais dinâmicas, mas assim, é um grau de dinamismo tão grande que ele beira o estresse. Então, para você não ficar estressado e não gastar sua saúde lá, tem que ter um perfil muito também disso, né? E uma outra coisa que eu acho que as pessoas não enxergam ainda, é o seguinte: da mesma forma que a gente tem uma carteira de serviço e tem aquele mundo de ordem de serviço aberto e tá tudo bem, a gente vai ter que gerenciar isso,
hora vai ter que fazer isso, hora vai ter que fazer aquilo, e não é porque está em aberto ali que eu vou fazer tudo, muito pelo contrário. Não tenho, está restrito numa determinada número de pessoas, mão de obra ali para ser feito ou não. Eu acho que as pessoas não têm ciência de que o planejador tem essa mesma carteira, porém de RC. Então tem uma porrada aberta que você não vai conseguir abrir todas na velocidade que você gostaria, não vai conseguir gerir todas na velocidade que gostaria, mas ela está ali e ela vai ser tratada em algum momento, né? Sim, então acho que isso também é essencial para o pessoal entender que existe um backlog do planejamento e está tudo bem, né? Sim, é igual a gente veio comentando, né? É justamente aquilo. Até eu sei que eu tenho uma demanda lá no meu e-mail lá para mim tratar e eu chegar com a visão de fazer aquilo naquele dia e tudo alterar, mas aquele processo ele não morreu, eu ainda vou ter que tratar ele. Então, eu acho que a parte de planejamento também, como você trabalha com diversos setores, você trabalha diretamente com suprimentos, você trabalha com almoxerifado, você trabalha com um mecânico que foi lá fazer a manutenção, você trabalha com a demanda, às vezes, de um gestor, de uma gerência que já chega, não, para aí agora aí, nós estamos precisando eu preciso fazer isso agora e vira prioridade. Então, acho que isso aí não tem problema nenhum em a pessoa se readequar ali naquele momento para fazer. E ter tranquilidade disso, saber que isso aí a todo momento você vai estar alimentando isso. E tem um outro ponto importante que eu julgo assim. Você falou, eu tenho contato com o mecânico, com o inspetor, com o programa, etc, né? Então, a sua interface já é gigante. Sim. E, além de tudo, tem uma interface absurda aqui com suprimentos. Sim. Que, na grande maioria das empresas, o comprador que está lá no suprimentos e o planejador que está aqui na manutenção, hierarquicamente, eles só encontram lá na presidência da empresa. Porque eles são parte de gerências diferentes, parte de diretorias diferentes que só vão encontrar lá. Sim. Ou seja, e o daqui tem todo um direcionamento e o de cá outro, né? Então, o direcionamento, por exemplo, da manutenção, que indo mais para cima no organograma, vai cair numa gerência de fábrica, numa diretoria de operações, cara, nós temos que produzir, né? E nós temos que ter saúde dos equipamentos suficientes para produzir o que a gente previu para produzir. Por outro lado, se você for ver a diretoria financeira e tudo, vai ser assim, cara, nós temos que fazer o serviço com excelência, mas no menor custo possível. Certeza. Então, existe no operacional, existe um cabo de guerra ali também entre o planejador e o comprador, inevitavelmente. Só que se você ficar num cabo de guerra, você também não vai conseguir trabalhar. Então, trazer o cara que tem, às vezes, direcionamentos diferentes do nosso, mas para o mesmo time trabalhar junto, eu acho complicado. Talvez a interface mais complicada que eu vejo de todas da manutenção é a manutenção com suprimentos, não manutenção com operação. Você concorda com isso? Com certeza. Eu acho que como todo setor um com o outro ali, você tem que ter um bom relacionamento. Indiferente se é suprimentos, claro que é um setor que, igual você falou, né, tá mexendo diretamente com o dinheiro ali, tá tentando achar a melhor solução comercial. Às vezes, com a produção, isso seria mais fácil, porque se eu estou pedindo a prioridade, ele sabe que vai quebrar um equipamento dele, então ele está na área operacional, isso daí casaria mais fácil, que seria uma demanda dele também. Mas com suprimentos é uma demanda que a gente tem que trabalhar dia a dia, e até por isso que eu falo também que o planejador ele tem que ter tranquilidade, é para justamente isso. Para tudo não virar emergência. Então, quando você tem uma experiência ali, você já sabe que aquela demanda é emergente, porque todo mundo te passa a demanda e todo mundo quer que chegue o quanto antes. Isso é a mesma coisa da casa da gente, né? Você quer comprar alguma coisa, você olha o menor prazo, você já compra, você já colocou seu dinheiro ali, você quer que chega. Lá no caso é uma solicitação. O inspetor pegou um problema que ele sabe ali que ele vai gerenciar durante um período, porém ele quer que o quanto antes esteja ali até para ele ficar mais tranquilo, para colocar na programação e não virar uma corretiva. Então, já gera uma expectativa. Isso, já gera toda a solicitação de compra, já gera uma expectativa de quem solicitou. Então, se o planejador não saber colocar isso daí para o setor de compras, o que é realmente prioridade,
tudo vai virar prioridade. E parte do próprio planejador, né? Se o planejador iguala tudo como mesma prioridade, tudo é urgência, ele ataca a coisa errada, porque não tá tudo no mesmo nível. Sim, é justamente isso. Eu tenho também meu tempo, da mesma forma que suprimentos tem o tempo dele lá, tem o tempo de compra dele de um produto, eu também, eu não recebo uma demanda e já saio aqui no sistema sem avaliar, que muitas vezes a pessoa que tá mexendo, a pessoa da inspeção, ou uma pessoa que solicitou, não soube, às vezes, mapear o sistema completo para ver se é um item de estoque. A pessoa não soube mapear para, às vezes, que a gente já comprou esse material e por algum motivo a gente não utilizou e deixou em algum local guardado. Então, primeira coisa é analisar isso. Espera aí, eu tenho um recurso aqui dentro de casa? Porque às vezes eu recebo uma demanda e simplesmente, não, tem que comprar. Mas na hora que você vai ver, você tem um item no estoque, você tem um item que sobrou um pouco de uma manutenção, ali que você inicialmente pediu uma quantidade de peças e ali naquele momento, na hora que avaliou, que abriu o equipamento, não foi necessário tocar. Então, por isso que tem que ter essa tranquilidade para analisar isso e tem que ser dinâmico também até para dar esse respaldo para quem está solicitando. E não sair também, mandou para mim a demanda agora, eu já tenho que comprar, e é essa urgência, os suprimentos, e aí tudo vira urgência. Chega num ponto que quando você está trabalhando dessa forma, gera esse conflito com os suprimentos. Exato. Falou tudo isso. E tem um outro ponto que eu julgo assim, muito, muito importante, que a gente mudou lá, e aí eu até uma pergunta para te perguntar se continua assim ou não, que é o seguinte: é respeitar o fluxo de planejamento, programação e controle. Ou seja, para entrar no cronograma, a ordem de serviço tem que estar planejada. Ou seja, a gente planeja antes para depois falar para a programação colocar no cronograma. E não o contrário. O contrário, o cara programa e fala assim: ô Ender, você vai precisar ir para a semana que vem, não sei o quê. Aí você fica louco e sai atropelando tudo, todos os processos. Claro que existe isso, existe. Mas isso ser tratado como uma exceção, não como uma regra. E a regra ser, inclusive a gente fazia até assim, a ordem de serviço depois de liberada, beleza, tá? Pode programar. Ainda tá assim? Como é que tá isso? Ainda tá assim. Isso daí eu acho que é um princípio básico de quem trabalha no planejamento, né? Saber que nenhuma atividade ela pode ser programada sem que os recursos estejam já disponíveis. Nossa seja senhora, ele de fazer um corte desse momento aqui e seja ele de material ou de serviço, né? Uma contratação externa, um recurso de guindaste, um recurso de muque, um recurso de material. Fala a verdade, o Eric às vezes vem com a voz ali do além, o pessoal não vê na câmera, mas ele sempre tá ali, o pessoal já sabe e tal. Fala a verdade, Eric, eu acho que não veio uma pessoa aqui com um discurso tão alinhado com do que eu vejo. Praticamente tudo que eu falo nas lives, tudo tá extremamente alinhado. Mas é porque a gente construiu junto, né? Assim, com certeza, você foi meu professor, com certeza foi. E eu fico muito feliz por isso. Não, mas ali todo mundo aprendeu com todo mundo muito, né? Sim, igual você fala do Aguinaldo, putz, quantas vezes eu ia com o Aguinaldo, com o Zezé pra área, parava do lado de vocês ali, porque, putz, tem conhecimento ali, tá doido, né? É muito conhecimento dos caras. E assim, é muito no detalhe de uma fábrica tão grande, né? Sim, com certeza. Putz, e uma fábrica também que você for pegar é uma fábrica antiga, né? É antiga. Então, a gente tá pegando antiga lá... é indústria primária, ou seja, é extração de minério, manufatura desse minério, né? Sim. Então, não é tão simples assim. Mas é importante que o cara esteja atento a tudo o tempo inteiro, né? Foda falar isso, mas né? A vida do inspetor não é muito, muito fácil. E assim, esse é uma outra coisa, já abrindo esse parênteses, né? A gente falou do planejamento com interface com suprimentos, planejamento com interface com todos, mas assim, a gente começou a falar e não demos detalhe, mas a interface com a inspeção, ela que talvez dita todo o ritmo dali para frente para poder... Igual a gente está falando assim, não ultrapassa o fluxo. Tem que planejar para depois programar. Beleza, mas se a inspeção pegou em cima da hora, não vai dar tempo, não.
Sim, com certeza. A inspeção pega muito antes para poder ter o tempo de planejar, de trazer os recursos e tal, e de... Basicamente a inspeção, ela que vai trazer toda a alimentação ali para a programação e para o planejamento, né? Claro que tem nota que outros setores abrem, o setor da produção com a solicitação, mas o grande volume vai ser a inspeção, claro, e os planos de manutenção, né? Mas os planos de manutenção já são pré-definidos e são sistemáticos, então basicamente você já tem uma cadeia ali para você fazer essa tratativa. Agora, no caso da inspeção, ele vai trazer para você uma demanda que é muito dinâmica. Então, muitas vezes, você vai ter que colocar recursos diferentes de um plano de manutenção, que você já tem ali uma sistemática, você basicamente já trabalhou no seu estoque para você conseguir mapear que naquela inspeção, se eu precisar de trocar um óleo, eu vou ter, um parafuso eu vou ter, mas agora não, na inspeção sensitiva ali é bem dinâmico, porque você não vai conseguir ter um estoque para você atender toda a fábrica. Então, você vai ter que fazer um trabalho ali de levantamento de materiais, quais que são os mais críticos, mais estratégicos, e trabalhar ali com um recurso finito, né? Você não consegue colocar ali todos os recursos que você quer. Quem diria, né? Quem dera se a gente pudesse chegar e ter um redutor reserva de um forno. Exemplo, se quebrar lá eu tenho um redutor, seria lindo, mas daí o recurso é finito, então a gente... Seria lindo para manutenção, não necessariamente para a empresa. Não, né? para a empresa, e a gente está lá justamente para avaliar esses riscos e ver o que é necessário, o que não é, e assumir os riscos. Eu acho que o planejamento, a todo momento, a gente está ali assumindo o risco, validando o que é necessário, o que não é. A gente está trabalhando com dinheiro que não é da gente. Então, acho que a gente tem que trabalhar da melhor forma possível para entregar o melhor resultado com o menor custo. O Anderson, para a gente finalizar aqui, que senão a gente vai até amanhã, o papo tá bom e nada já passou 1 hora, eu acho, quase 1 hora aqui. Quase 1 hora. Para quem, mais uma vez, um recado, dicas assim para quem está entrando na área de planejamento, que deseja entrar, mas principalmente as pessoas que são... Porque quem vem da execução, às vezes vem com conhecimento de campo. Sim. Mas muitas vezes não é o que acontece. Às vezes o cara já entra no planejamento e ele se cobra porque ele está a vida inteira trabalhando no planejamento, não tem tanto conhecimento de campo. E aí eu vou fazendo um paralelo aqui com você, porque é o seguinte... Quando o planejador de elétrica tira férias, muito provavelmente isso aqui pega, né? Sim. E elétrica não é, de longe, a sua, né? Você não, Sim, então você não conhece muita coisa. Sim. Tá bom, o que você faz? Porque é o mesmo que o cara vai ter que fazer para ele se virar no início, concorda? Concordo. O que você faz nesses momentos? Qual que é a sua estratégia para fazer o planejamento de elétrica que não é sua especialidade, você não entende muita coisa, enfim? Então, igual eu te falei, né? Como... Eu acho que a gente tem que estar alinhado sempre com a inspeção, que eu acho que é uma função ali que está ligado sempre ao planejamento, estar ligado, né, tendo um retorno técnico de tudo que você está comprando pelo inspetor, validando com ele, diferente, vamos supor, quando eu estou na minha função, que é o planejamento mecânico, eu fico muito confortável e basicamente hoje eu 90% das dúvidas técnicas que tem, eu mesmo valido. Poucas coisas hoje eu repasso para o inspetor mecânico, mas quando eu estou na função lá, cobrindo a série do planejador elétrico, então eu uso mais o conhecimento do inspetor, uso mais o conhecimento do supervisor. Sistema basicamente é o mesmo, entendeu? Ter tranquilidade de analisar... Os processos são os mesmos, mas a parte técnica você gruda mais no inspetor, a parte técnica, ali. Porque a validação de um processo lá, de uma contratação, vamos supor, exemplo, de serviço elétrico, basicamente as cláusulas ali que podem impactar ali no maior custo, elas estão bem alinhadas com a da mecânica. Okay. A diferença seria mais a parte técnica, eu saber avaliar aqui que num escopo, vamos supor, numa equalização de serviço, eu saber que o princípio básico ali da equalização
é bem similar ao da mecânica. O que vai impactar mais vai ser na parte técnica, que aí eu vou entrar com conhecimento do inspetor ou do supervisor para validar. E isso da mesma forma no material. Eu vou demorar a conseguir mapear ali qual que é o código correto, qual que é a descrição. Isso também, assim, as prioridades acabam sendo que você consegue identificar, porque apesar de ser elétrica, não estar no seu conhecimento, você sabe de qual equipamento que você está falando, tudo. Isso. Então, na priorização de atividade, você consegue priorização também. De atividade e basicamente a estrutura ali, quando eu recebo para equalizar algum processo, que não seja material, um processo de serviço, basicamente a base ali que é fornecida é bem similar com a da mecânica. Uhum. No caso, entraria mais a parte técnica, igual eu falei. Então, eu utilizo mais dos dois. Agora, o sistema é um sistema que é a mesma, a gente trabalha da mesma forma, trabalha com uma planilha bem similar, entendeu? Então, a dinâmica também é bem parecida. E no seu caso, você também já deve ter algum conhecimentozinho de elétrica, porque já são muitos anos cobrindo ferros, né? Sim. Para coisas pequenas, a gente consegue já dar um andamento. Na própria planilha que a gente utiliza para controle, tem um histórico interessante, quando às vezes numa lista técnica do equipamento não tem. Como eu sei que o trabalho nosso com a planilha de controle é dia a dia e a gente sabe o retorno que ela dá, então ela é um documento que é confiável. Uhum. Então, muitas vezes, quando é coisa simples, eu nem perco tempo de ir na lista lista técnica do equipamento. Na própria planilha ali, eu já sei que às vezes o cara pede para me comprar e fala, não, é o rolamento que você comprou para mim, tal dia. Não, sabe aquele cabo que a gente comprou no caso da elétrica ali? O cabo que a gente comprou para instalar em tal equipamento? Então, a gente vai precisar comprar desse mesmo cabo. Tal. Então, eu já faço um próprio mapeamento ali dentro da planilha. Porque como é um documento que é confiável, então a gente já trabalha. E são, igual eu falo, né? Isso daí que é o tempo de trabalho na função que faz você encurtar os... Exatamente. É o que eu sempre falo, assim, manutenção é uma gestão cíclica, né? Aquilo se repete. Se repete. Então, quanto mais histórico, mais bem organizado você tiver, melhor vai ser na próxima, e melhor na próxima, melhor na próxima. Com certeza. E isso é o que os anos me deu de experiência para saber esses atalhos. Alguns brancos, algumas faltas de cabelo, com certeza. algumas dores de cabeça. Com certeza. Wendes, bom demais, bom demais a gente se reencontrar, bom demais ter você aqui, bom demais você falar um tanto de coisa que a gente vê que não é pura teoria da minha cabeça, que a gente praticou junto e deu resultado e vem dando resultado ainda. E, cara, parabéns aí pelo trabalho, eu acho que só está no começo, né? Tem muita coisa por vir aí, muitos novos desafios, mas também além de sempre continuar o plantio, mas muita colheita também, isso que eu queria dizer. Então, isso assim, merece muito, vai colher bastante frutos aí. Eu que gostaria de agradecer, igual no começo eu já tinha falado, né, pela oportunidade de estar aqui. Igual acho que foi você ali que me apoiou desde o começo, então eu aprendi muita coisa com você na reestruturação do planejamento, entendeu? Agradeço, né? Se um dia você desgostar da manutenção, não coloca a culpa em mim, tá? Não, mas eu acredito que isso aí não vai acontecer, não, porque é o que eu iria falar, né? Quem quer ir para a área de manutenção tem que ter essa ciência, que tem que gostar. Tem dia que tá dando tudo errado e você fala assim, gente, não adianta eu correr aqui não. Hoje é o dia. Hoje é o dia que eu vou ter que virar a noite aqui se for necessário. Hoje é o dia que tudo tá dando errado. Mas que eu tenho que manter de pé, né? Isso, que eu tenho que manter de pé e tem que ter tranquilidade para resolver. Eu acho que isso daí é o fundamental. Principalmente quem trabalha na área de planejamento, eu acho que pressão tem em todo setor e a gente tem que saber lidar com isso, com as pressões. Igual você falou, né? Tanto o programador quanto o planejador tem uma demanda de serviço ali gigantesca, mas ele tem que saber a todo momento que ele não tem que resolver isso aí tudo hoje, que isso daí é cíclico, que ele tem que trabalhar, mas que todo momento está entrando documento, está entrando informação,
tá tendo dados ali alimentados, daí é ciclo. Você vai resolver um problema aqui, amanhã vai vir 2. Você vai resolver 3, vai vir 4. O planejamento basicamente é isso, né? Toda hora entrando informação para a gente tratar da melhor forma. Menor custo, com disponibilidade de máquina. E você falou um negócio também que é importante, sim. Quando você falou várias vezes a palavra tem que ser tranquilo, o cara tem que ter calma, tem que ser tranquilo. Isso não quer dizer que ele vai deixar de ser ágil ou mais lento, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele vai ser mais ágil. Com certeza. Vai ser mais rápido, porque tá com a cabeça no lugar, assim. Com certeza. E é justamente isso daí que você falou. Não adianta nada, às vezes, você receber uma demanda emergencial e já ir tratar ela ali correndo, mas não analisar ela tão bem. E aí, igual eu te falei, muitas vezes você está comprando um item fora, externo, pedindo para comprar porque você não avaliou bem seu estoque e tem uma peça no estoque. E isso pode acontecer, e isso acontece. Entendeu? Então, por isso que eu falo que a todo momento é pegar o processo com tranquilidade e analisar. E, basicamente, quem trabalha no planejamento, a gente tem que colocar na cabeça que não tem uma forma correta de se fazer aquele tipo de atividade rotineira. Hoje eu vou conseguir mapear o sistema e encontrar ali uma peça que muitas vezes o pessoal pediu para me comprar. Mas de outra forma eu vou fazer esse mesmo processo, mas essa peça que está no estoque estava comprando e eu vou ter que já tratar de outra forma. Então o processo ele é bem dinâmico, ele não tem um resultado 2 mais 2 lá se eu fizer isso. Então o planejador a todo momento ele tem que ter essa percepção de como ele vai tratar o processo naquele momento. Porque pode acontecer de ser um mesmo processo que naquele momento você vai ter que tratar de forma diferente. Exatamente. Anderson, valeu demais. Vamos marcar mais aí. E é bom que já veio uma galera aqui, já veio o Marcelo, o Andinho, o Douglas, o Gustavo, enfim. E aí é bom que a gente que é bom vir de mais turma aí que dá umas discussões melhores ainda, né? Sim, com certeza. Agradecer você de novo, mandar um abraço aí pro pessoal aí, todo que eu trabalho lá do planejamento e que eu já trabalhei, né? Igual você falou, o Anderson, o Gustavo, o Marcelo, o Aguinaldo, Zé Carlos, todo mundo que me ajudou, o pessoal da execução também, que eu tenho ligação direta, o Bertinho, Roberto, Guilherme, toda a equipe de execução, na parte elétrica também eu macinei. Acho que fica até difícil eu começar a falar todo mundo, senão eu vou esquecer, gente. Mas, no geral, a equipe de manutenção, né? Que um compõe a outra. A execução não é nada sem o planejamento não é nada sem a execução. Acho que isso daí tem que estar ali bem a engrenagem, né? Que tem que estar bem acasalado os dentes. Não, bom demais. Vamos trazer essa galera para vir conversar aqui também. Pessoal, valeu então. Terça que vem a gente tem, toda terça, né? A gente tem as lives com o nosso pessoal aqui do time interno, com algum tema relacionado à gestão de manutenção. E na próxima quinta, novamente, mais uma pessoa aqui para a gente martelar do lado de lá para conhecer, para nos ensinar um pouco da rotina deles e bater um papo aqui com a gente. Valeu, um abraço.